Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, estamos de volta para trazer o resumo da nossa 7ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa editora CPAD, a nossa lição de adulto. Estamos estudando as promessas de Deus. Hoje vamos falar sobre a promessa de que Deus nos deu, através da sua palavra, e nos dá um coração novo, a partir da regeneração, da nossa conversão, do nosso processo de santificação. Nossa 7ª lição traz como título a promessa de um coração novo. Nosso texto áureo está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verdade prática, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. João, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, o João está descrevendo quando Nicodemos, aquele doutor da lei, aquele mestre da lei, vai encontrar-se com Jesus à noite, com medo de ser descoberto, e ele tem aquele diálogo com o Senhor Jesus Cristo. Jesus mostra para Nicodemos que se não houver uma mudança interior, uma transformação interior que só acontece por meio, através da ação regeneradora do Espírito Santo na vida do cristão, ele jamais vai chegar aos céus, ele jamais vai compreender as coisas espirituais. Os objetivos da nossa lição, os tópicos que estaremos estudando: conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia, destacar nova perspectiva da vida de quem tem um coração novo e elencar as promessas para um coração novo, as promessas de Deus para aquele que tem sua vida mudada a partir da nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então, o coração tem uma perspectiva bíblica particular, singular, diferente da ideia de coração do conceito da psicologia, do conceito da evolução, do evolucionismo, tá? A psicologia vai tratar o coração como a mente, como de uma forma mais abstrata, não tratando de uma forma mais psíquica, mais interior, conforme a própria palavra de Deus nos ensina. Então, a palavra coração, ela vai se referir à realidade da vida interior de cada pessoa. Nós estudamos, nós aprendemos através da palavra de Deus, da Bíblia, né? Ao longo da Bíblia, nós nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração, a guardar o coração, a guiá-lo, né? De uma maneira que ele não venha deixar-se influenciar pelos ensinamentos, pelas práticas, pelaquilo que o mundo, com uma mentalidade sem Deus, apregoa e defende. Então, o coração é a sede das nossas emoções. Então, segundo a Bíblia, é o centro da nossa vida. Jesus vai dizer lá em Mateus que do coração, de dentro do coração, que sai de dentro do coração, de dentro do homem, é o que vai contaminar. Então, aquilo que as nossas emoções, que os nossos pensamentos está cheio, é aquilo que nossos lábios vai expressar, vai reverberar. Entende? Então, o coração
biblicamente falando, é a sede das emoções. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a guardar o coração, a proteger o coração de todas as influências maléficas, pois, segundo a Bíblia, é o coração o centro da vida. Nosso texto bíblico está na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos do 25 ao 29, e também Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 34. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, que te julgará, porventura, a ti, pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu coração, no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, falando aos judeus que se declaravam salvos, né, por ser filhos da carne de Abraão, por terem o sinal da aliança, que era a circuncisão, logo eles se declaravam, se achavam que eram salvos justamente por causa desta aliança, deste sinal que era a circuncisão. Paulo vai mostrar diferente, né? Não tem circuncisão nem incircuncisão, porque se aqueles que se circuncidaram e cumprem a lei falhar em alguma delas, logo errou em todas, porque ninguém cumpriu a lei na íntegra a não ser o próprio Jesus Cristo. Entende? Então Paulo vai mostrar que Deus promete, através de Jeremias, lá na profecia de Jeremias, e Ezequiel também, que nos daria um coração novo. Chegaria o tempo em que transformaria, tiraria aquele coração de pedra e nos daria um coração regenerado, um coração transformado. Isto só foi possível através do sacrifício de Jesus e do Espírito Santo vindo habitar em nossos corações. Este coração transformado, regenerado, santificado, ele acontece através da ação regeneradora do Espírito Santo. E Gálatas, capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito Santo, que é desenvolvido na vida do cristão, daquele que nasceu de novo, a partir do seu processo de regeneração, né? Quando aceitamos a Jesus, nós somos santificados, justificados. Ali inicia o nosso processo de santificação, de regeneração, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então a Bíblia destaca que as leis estabelecidas para o povo de Israel no antigo pacto, né, na antiga aliança, seriam praticadas não pelo cumprimento dos rituais cerimoniais externos, né, mas sim pela obediência sincera e de um coração convertido. Infelizmente,
os judeus eles estavam presos na letra da lei, esquecendo que tudo, com a sua visão turbada, sem compreender que tudo apontava para Jesus Cristo. Jesus veio cumprir toda a lei, né? Então, em Cristo, nós temos o acesso a Deus. Quando Jesus celebra a Santa Ceia com os seus apóstolos, ele diz: esse é o novo pacto, essa é a nova aliança. Entende? Então, a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar em nós, né, é o Espírito Santo que muda, que transforma o nosso coração, né, nos dá um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que, guiado pelo Espírito de Deus, vai compreender as coisas espirituais. Né? Aqueles que não têm a mente de Cristo jamais vai conseguir entender, compreender da maneira real, porque aquilo que o Espírito Santo faz, transforma na vida daqueles que têm sua vida pautada pela palavra de Deus. Primeiro tópico da nossa lição: o coração na perspectiva bíblica, o coração na Bíblia, a circuncisão do coração e um coração novo. Então, na Bíblia, raramente a palavra coração literalmente está sendo usado como referência ao órgão físico. Em poucas vezes nós vemos a Bíblia falando literalmente sobre o órgão físico, o nosso coração que bombeia o nosso sangue para todo o nosso corpo, né? Então, de modo geral, essa palavra coração se refere ao homem interior, né? A fim de revelar o centro da vida mental, das nossas emoções, né? Emocional, espiritual do ser humano. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá aos Tessalonicenses, Paulo vai falar, né, vai fazer referência ao homem interior, ou seja, o corpo, que é a parte externa, e o homem interior, que é a alma e o espírito, né, o que constitui o ser humano em sua integralidade, a tricotomia, corpo, alma e espírito. Então é uma dimensão desse homem, é para a dimensão desse homem interior, né, o centro das nossas emoções, que a Bíblia aplica a palavra coração. Entende? A Bíblia aplica a palavra coração, né? Então tudo que faz parte da nossa alma e do nosso espírito, estamos contextualizando o nosso coração, a sede das nossas emoções, as nossas decisões, né? Aquilo que o nosso coração, que a nossa mente planeja, o nosso corpo executa, ou para a glória de Deus, ou não. Por isso, o sábio, o escritor dos Provérbios, vai nos ensinar a guardar o coração. E tudo que tu tens que guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procede as saídas da vida. Tá? Na carta aos Romanos, capítulo 2, nós lemos, a partir do versículo aqui 25, Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança, ou seja, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão, quando o sinal da aliança, né, para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais esta marca física, que todo descendente de Abraão deveria ser circuncidado, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração de cada pessoa. Esta é a verdadeira circuncisão, né? Um coração transformado. Essa é a verdadeira circuncisão. É uma obra exclusiva, que é realizada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que veio habitar em nós, quando Jesus subiu aos céus, e que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo e a estabelecer
este relacionamento pessoal com Deus que só é possível através do Espírito Santo. Nosso espírito se comunica com o Espírito Santo de Deus. Nos comunicamos com Deus através do nosso espírito. Entende? Então, sem a ação, sem a presença do Espírito Santo de Deus, seria impossível esta comunicação. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o nosso Pai. É isso que Jesus vai falar com Nicodemos, em João capítulo 3. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Paulo vai falar aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo, vamos ler aqui, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as coisas velhas vai passando, já passaram, tudo se faz novo. Ou seja, aquela velha natureza, aqueles velhos comportamentos, aquelas velhas atitudes, aquelas palavras chulas que não glorificam a Deus, a gente vai deixando para trás, vai abandonando. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos corrigindo, vai nos direcionando para aquilo que agrada ao nosso Deus. Então, este ensino de Paulo nos remota ao que Jeremias escreveu lá no capítulo 31 do seu livro, a respeito de uma nova aliança que Deus faria, que rompe com esta forma antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas externas, que era o negócio do prepúcio, do órgão genital masculino, tá? Mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei nos nossos corações, e poria a sua lei no interior da casa de Israel, Deus daria um coração novo ao seu povo. Então Paulo faz essa referência a essa obra com a palavra Espírito, em vez da palavra letra, tá? Porque é o Espírito Santo que opera isso na nossa vida, pois a lei de Deus estaria dentro do nosso coração, dentro do ser humano, porque que passasse pela obra regeneradora, através da obra regeneradora que o Espírito Santo realiza na vida de cada um de nós, Portanto, de maneira geral, a palavra coração, biblicamente falando, se refere ao que está dentro, ao interior do ser humano, o centro das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos desejos. Por isso Jesus vai dizer, aquilo que contamina o homem é o que sai da sua boca, porque a boca vai expressar, vai falar, vai verbalizar aquilo que está no nosso coração. Então, se o nosso coração está cheio de Deus, da palavra de Deus, vai sair coisas, palavras, ações que glorifiquem a Deus, que edifiquem vidas. Do contrário também, vai sair tudo aquilo que não glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico da nossa lição, o coração de quem está em Deus. Há mudança, há transformação, há mudança de atitudes, Quando uma pessoa recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele vai passar pelo processo do novo nascimento, nova criatura, da regeneração, esta mudança que vai ocorrendo a partir do processo de santificação, entende? E essa pessoa passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, também a própria necessidade de um maior envolvimento espiritualmente, porque a pessoa vai buscar aquilo que vem do céu. Ele está agora conectado a Deus através do Espírito Santo. E olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Nós nos conectamos novamente ao nosso Pai. Ao nosso Pai.
esta aliança, esta intimidade que foi quebrada lá no Gênesis, com o pecado de Adão, através de Jesus Cristo e o Espírito Santo habitando em nós, esta aliança foi feita novamente, né? Jesus nos deu acesso a Deus. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo, Jesus nos dando agora acesso a Deus. Lembrando que no Antigo Testamento, antes da morte de Cristo, era o sumo sacerdote quem intercedia pelo povo, quem sacrificava ali os cabritos, as ovelhas, os animais que as pessoas levavam, e o sacerdote orava, o sumo sacerdote intercedia pela sua vida, pela sua família, pelo povo. Jesus nos deu o acesso direto a Deus através dele. Então, em Cristo, né, através de Cristo, Jesus diz que ele é a porta que nos conduz a Deus, e a ação regeneradora do Espírito Santo na nossa vida, né, que nos dá acesso ao Pai. E isso através da nossa mentalidade transformada, de um coração quebrantado, né, desta nova aliança, este novo pacto, que através de Cristo nós temos acesso ao nosso Deus, né? Então, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Então, como o próprio Paulo fala, né? Aqui na carta aos Coríntios, a gente precisa, né, nascer de novo. Se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas vai ficando para trás, né? Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos, avaliamos tudo através do coração. A gente vai ler lá em Lucas, por exemplo, capítulo 2, versículo 18 a seguir, quando Jesus nasce, está ali na manjedoura, e aqueles reis magos, né, que vai levar os presentes para Jesus, todos os que ouviram eles falando a respeito de Jesus se maravilharam, daqueles pastores, né, se maravilharam do que eles estavam falando a respeito de Jesus, dando presentes, e Maria ouvindo tudo aquilo atentamente, aquelas palavras que eles falavam a respeito daquela criança que havia nascido, tudo muito novo. E Lucas vai registrar que Maria guardava tudo aquilo, conferindo no seu coração. Então, é no coração, na nossa mente, na nossa psique, né, que a gente, o centro das nossas emoções, das nossas vontades. Então, a boca vai reverberar, né, aquilo que o coração está cheio, entende? Então, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer boa e agradável e perfeita vontade de Deus, conforme diz Paulo lá na carta aos Romanos, capítulo 12, né? A gente precisa santificar a nossa vida, entender que do coração procede as saídas da vida, conforme diz Salomão. Conforme ensina a palavra de Deus. E tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração, protege o teu coração, como? Através de uma vida de santidade, através de uma aplicabilidade da palavra de Deus. A meditação diária, a oração, a consagração. Uma vida pautada pelos princípios. É ligado com Deus, ligado com os céus. Tá? Então, a gente precisa observar isso. Então, o coração do ser humano é o lugar que poucos podem conhecer, adentrar, contemplar.
Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, está dizendo assim, que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí Deus responde no versículo 10, eu, o Senhor, eu conheço o coração do homem, eu esquadrinho o coração do homem, para dar a cada um segundo a sua recompensa. Então, a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso, engana. Quem conhecerá? Deus vai e responde, eu, o Senhor, conheço o coração do homem, esquadrinho, para dar a cada um segundo a sua vontade, né? Segundo aquilo que ele semeou. Vamos lá? Jeremias capítulo 19, versículo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso ou incorrigível. Quem o conhecerá? Versículo 10, Deus responde, eu, o Senhor, esquadrinho, examino, esmiuço o coração do homem, e provo as suas entranhas, a sua mente, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Segundo o fruto das suas ações, né? Então, a Bíblia diz que Deus vê o coração, ele contempla o ser humano por dentro e por fora. Deus contempla e conhece muito bem o meu e o teu coração, o coração de cada pessoa. Quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do nosso coração. Então, não adianta, ninguém engana o Senhor. Você pode enganar seu cônjuge, você pode enganar seus filhos, você pode enganar seu patrão, você pode enganar seu pastor, você pode enganar sua liderança. Todo mundo você pode enganar, mas você não engana você e você não engana Deus. Não adianta. Não se engana ao nosso Deus. O salmista vai dizer no Salmo 139, para onde eu fugirei da tua presença? Por acaso existe um lugar que o Senhor não esteja? Não existe, né? Nosso Deus onisciente está em todo lugar, tem todo o poder, sabe todas as coisas. Onisciente, Deus sabe todas as coisas. Onipresente, está em todo lugar. Então não tem como fugir da presença do Senhor. Ele conhece as intenções do meu e do teu coração. E para a gente finalizar, o terceiro tópico, promessa para o coração. Um coração feliz, um coração cheio de amor. O penhor do Espírito no nosso coração. Então, quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio do seu Espírito, aprendemos o que é ser feliz. Felicidade não está nas posses materiais, na riqueza, no poder, né? Naquilo que o dinheiro pode comprar. O dinheiro vai comprar qualquer coisa, prazer, mas nunca a verdadeira felicidade, entende? Nunca a verdadeira felicidade. Significa que a felicidade para o cristão não se encontra nas coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Provérbios vai dizer, versículo 17, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, capítulo final de Eclesiastes, que ele diz, olha, vaidade, vaidade e vaidade. Tudo vivido, eu aproveitei de tudo, saboreei de tudo, tudo que eu desejei, tudo que meu coração desejou, eu possuí, eu vivi. E sabe de uma coisa? Tudo vaidade. Tudo vivido longe dos propósitos da vontade de Deus é vaidade. A gente vai entender no final que é enfado, é vaidade. Nada, absolutamente nada adiantou quando é vivido longe daquilo que Deus nos projetou para tal.
se torna uma vida vazia, uma vida supérflua, uma vida sem sentido. Por isso a felicidade não está nos bens materiais. Dinheiro é bom, riqueza é bom, status é bom, sim, mas isso não traz felicidade. A verdadeira felicidade só vem daqueles que vivem o propósito de Deus na sua vida, tá? Então, o amor, também vai falar do amor, né?